RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com o nosso Arquitetura e Design. Sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Eu sou Eleone Prestes e nós estamos na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. E eu vou mostrar para vocês quem será o time que vai nos dar entrevista no programa de hoje. De lá para cá, a gente vai vir assim. Eu estou vendo a Cíntia Sauner, adivinhem, ela é da Mostra Elite Design, ela fez o Loft Urbano, que a gente vai comentar depois. Aí do lado dela nós temos o Luiz Fernando e Roden e o Thales Beyer, que estão ali juntos, que vão falar sobre patrimônio histórico. A gente vai aprofundar o assunto daqui a pouco. E ao meu ladinho está o arquiteto Johnny Thompson, que a gente vai falar sobre um projeto contemporâneo dele, de interiores, super bacana. E eu já vou dar um spoiler para vocês, para não terem que esperar até o momento de conversar com o Johnny. Prestem bem atenção no Johnny, porque quinta e sexta ele será Eleone Prestes aqui no Arquitetura e Design. E não vale dizer ele não, tá? Ele é muito querido, vocês vão adorar ele. Muito bem. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, que queridos. A gente vai com a Cíntia, né, falar sobre a Mostra Elite, né, Cíntia? Tu tá no ambiente 35, né? É isso. No meio da mostra, podemos dizer assim, né? Mais pro fim. Certo. E tu fizeste junto com o César. Com o César Mariô. E vocês já trabalhavam juntos? Já tem escritório? Ou se juntaram na mostra? Não, nós somos amigos. A gente costuma dizer que nós somos amigos de infância faz 6 anos. Então, a gente resolveu fazer juntos a mostra, porque era um ambiente grande, né? E nós tínhamos já o desejo de fazer esse trabalho em parceria, né? Mas nós temos escritórios separados. Mas foi uma experiência bem interessante. Interessante que vários casos de ambiente da mostra têm essa característica da mostra ter unido escritórios totalmente diferentes. Eu estou achando muito interessante e divertido ver o resultado do trabalho de vocês. Depois você vai me contar. Daqui a pouquinho o César vai estar com a gente também. Ele já está chegando aqui na RDC TV. E vocês voltaram, graças a Deus, convidei eles a voltarem naturalmente, já de volta, para a gente falar especificamente de patrimônio histórico, de restauração, do interior do estado. A gente quer mostrar essas coisas, quer evidenciar o que o Rio Grande tem, não é? Então, e vocês já tinham falado sobre o espaço, eles também estão na Mostra Elite Design. E falando em Mostra Elite Design, agora é o momento que você estava esperando. Hoje eu vou dar mais 2 conjuntos de ingresso, 2 pares de ingressos para a Mostra Elite Design, que depois deverão ser retirados aqui na TV com a Zélia. Muito bem, vocês já sabem, mandem recados pelo Facebook, os primeiros que entrarem, ali está entrando no ar nosso Face, que entrarem, os primeiros recados que entrarem ganharão esses ingressos. Fala, eu quero, etc. Vou na Elite, estou com vocês, alguma coisa assim que a gente vai entender, certo? E o Johnny Thompson, que também já esteve aqui conosco. Nós já temos uma parceria antes de mostra, antes de Casa Cor, antes de TV, que vai ocorrer a partir de amanhã, porque o Johnny foi o arquiteto, junto com a Smart, que fez o estúdio de arte da Casa Cor Rio Grande do Sul, que era uma galeria de arte e um ateliê com cursos e um espaço bastante vivo, que foi um super sucesso. E o Johnny também tem alguns trabalhos com a Smart, a gente tem algumas... transita junto por algumas coisas. E eu achei, naturalmente, que ele seria o cara para trabalhar aqui junto com a gente, além de Mariana Prestes, que amanhã viaja comigo para Arte Rio e Casa Cor Rio de Janeiro, para depois trazer novidades para vocês aqui. Johnny, meu bem, boa tarde. Boa tarde. Hoje você aqui na condição de entrevistado vai me falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o estúdio contemporâneo que nós fizemos num dos empreendimentos da Smart, né, que o escritório fez os interiores. E amanhã eu serei você. Não é? Mas que coisa boa, né? Quando eu entrevistei este rapaz, eu achei que ele levava jeito pra coisa. Aí eu fiz o convite. E eu adorei. Muito obrigado.
Em alguns momentos, quando eu fugir, será a Mariana, em outros momentos será a Johnny. E a maior parte do tempo, desculpa, vou ter que se contentar comigo mesma, não é? Ela sim. Ela sim. Ai, muito bem. Vocês estão com um projeto, né, que está quase saindo, não saindo do papel, mas entrando no papel, neste caso, que é um livro. E a gente vai mostrar daqui a pouco como a gente vai mostrar os dois ambientes da mostra e o espaço que o Johnny fez para a Smart. A gente já vai agora no intervalo comercial para começar a conversar logo de uma vez sobre esses 3 assuntos. Até já, é um minutinho só. Nós vamos falar agora sobre um projeto de interiores bastante contemporâneo, de um estilo, digamos assim, uma pegada um pouco industrial, talvez, uso de obras de arte. O que caracteriza esse teu projeto, arquiteto Johnny Thompson, recém-formado? Eu estou brincando com ele, porque ele tem um trabalho de anos, né, como designer de interiores, decorador, aí fez faculdade de arquitetura muito bem e se formou este ano. Então, ele é arquiteto. Eu sou arquiteto. O espaço da Casa Cor foi o primeiro que tu assinaste como minha primeira reserva técnica foi... Reserva técnica não, responsabilidade técnica. Foi a Casa Cor esse ano, foi o estúdio de arte. Muito bem. Eu achei muito bom fazer o curso de arquitetura, eu acho que ele agrega, né? Então, eu vi um post que eu fiz esses dias, que eu falei assim, eu sou o arquiteto Johnny Thompson, sabe? Aquela coisa assim, sem querer, eu vi que... Orgulho! Ficou exagerado, mas daí depois eu fiquei pensando assim, não, eu fiquei pensando em todos os 6 anos que eu fiquei fazendo maquete, estudando geometria, descrição, dizer o arquiteto mesmo, né? Muito bem. Mas, enfim, esse projeto que a gente fez, né, o escritório fez... num dos empreendimentos da Smart Arquitetura. É o Lajeado 167. E a Smart, eles têm eles colocam o nome da rua com o número do prédio, né? Então é Lajeado 167, Iguaçu 78, alguma coisa, que é esse que tem os painéis da Heloísa Croco. Então, no Lajeado tinha um loft, né? Que... nós decoramos, nós fizemos toda a arquitetura de interiores para a Smart ter mais ou menos uma ideia de como ficaria, né, essa ideia contemporânea, porque a arquitetura deles já tem, né, Leone, eles têm já essa partida. O partido deles já sai com uma identidade, já né? sai com uma identidade que é o cimento, o vidro e o ferro, né, e a pedra. E sempre a laje nervurada também já dá esse tom no teto de... Laje nervurada, para quem não sabe, aquele teto de cimento que fica, né, tem todas os favos, né? Tu faz toda ela pronta já, né? Tem os favos, daí ela fica aparente e fica super industrial, como tu falou, né? Como tu mesmo falaste. A gente tem imagens, assim que a gente puder soltar as imagens, vai ficar mais claro essa ideia. Olha só, lá a gente está vendo no teto essa laje nervurada que eu acho linda. Muito bonita. Eu também gosto. E claro está que para quem topa esse tipo de interiores, né? Porque está se vendo muito, né, Johnny, projetos que não tem os embutidos no gesso mais, né? As pessoas estão deixando o teto mais alto, ou seja, usando o potencial máximo do pé direito, do espaço do piso até o teto, para dar um respiro maior, né? Essa iluminação, ela tem... muitas pessoas chamam ela de iluminação industrial, né? Que tem a eletrocalha. Daí, da eletrocalha, tu pode botar Para a novela, nem todo mundo sabe o que é. Vamos explicar, são aquelas tubulações aparentes, né? Exatamente. Ali não tem eletrocalha, ali tem uns tubos metálicos que levam a elétrica até os trilhos eletrificados, que são onde a gente colocou os spots. Que também dá essa... aparece. Também dá essa vibe industrial para o ambiente, né?
Mas eu vejo assim, ó, Eliane, tem muitos escritórios de arquitetura de interiores que estão fazendo outros tipos de iluminação que também ela tem essa vibe industrial. Também né? funciona também dessa maneira. Funciona de puxar um fio, botar um deslocador e uma lâmpada que cai, assim, somente, né? Um pendente. Às vezes o próprio design propõe isso, às vezes não. A gente está vendo uma coisa interessante, que esse quarto, né, o dormitório, com essa laje nervurada. Às vezes, a laje nervurada é deixada aparente só na área social e no dormitório se coloca gesso para ficar um pouco mais intimista e tal. Mas ficou lindo. E eu queria que tu comentasse essa cabeceira da cama, que ela abraça até as laterais, onde são as mesas de cabeceira, que ela tem um pé no biombo, assim, né? Porque ela é articulada. Muito boa a tua observação. Ela é exatamente... Ela se sustenta, né? Porque a gente faz ela ficar envesada nas laterais, né? Ela fica inclinada nas laterais. Não precisa fixar na parede. Não precisa fixar na parede. Maravilha. Ela mesma se sustenta e ali tem os nichos iluminados, que eu não sei porque que na foto não saiu, porque tem luz nos nichos, né? Nos 2 nichos que tem em cada canto. Ela é comprada pronta, é uma peça de linha que tu compra lá e pá. Chega ali e coloca. Não pode falar marcas, chega ali e coloca. Então... Fica super legal. E a gente está vendo a porta também, que era uma coisa que eu queria que tu comentasse. A porta branca e a parede preta. Parede azul marinho. Azul marinho, azul preto, profundo, né? Mas ela parece azul preto. Quase preto, exatamente. Muito bem. Então, os arquitetos, ora mimetizam tudo, a gente não sabe onde é que está a porta, fica no meio do painel da marcenaria, ora exibe a porta. Interessante isso, adoro. Ali isso. A proposta é que nem o rodapé. O rodapé, ele é delicadinho, mas ele tem também a proposta de dar aquele contorno que ficou, né? Com uma moldura. A guarnição da porta, daí realmente tu destaca muito a porta ali. É verdade essa tua observação. Sim. E também tem uma obra de arte nessa parede azul, que também ficou, como ela é muito colorida, do Cirão Franco. Sim. Também destacou muito por causa do azul profundo, né? E o nome dele eu não me lembro qual é que é o nome dessa cor, mas ela é muito linda. Meio que um azul claro, assim. Ah, não, o azul profundo, quer dizer, o escuro. Eu acho que ele é mais pro azul marinho do que o Klein, ele é uma coisa meio bique, né? Eu percebi na hora que não era. Ali a gente está vendo o nicho da cabeceira que não dava para ver lá na outra. Isso, e essas obras de artes do Iberê Camargo. Claro. E o Curadoria piso... de César Prestes, né? Não sei se tu está sabendo disso. Já ouvi falar nesse rapaz. E o piso é cimento queimado, tecnocimento. Tecnocimento é uma grande invenção da humanidade, não? Sim, e ele está sendo melhorado ainda. O tecnocimento, ele tinha algumas coisas que as pessoas não... Alguns detalhes de pós, né? Tu aplicava o tecnocimento. Ele tem que ser resistente, né? Ele não pode ser que nem o cimento queimado que fica craquelado. Ou vai se esfarelando. Vai se esfarelando, ele não pode dentro da casa, né? Se fosse uma área externa, tudo bem. O tecnocimento, ele começou a ter alguns problemas, então agora o próprio tecnocimento está tendo seu produto mais desenvolvido, né? É um tecnocimento melhorado, que é o que a gente vai começar a usar, né? E também tem o porcelanato líquido, que não tem rejunte, que tu pode espalhar também por todo o ambiente. Ele parece um porcelanato único, né? Porque ele é uma pasta, na verdade, que é feita. Tu sabe que Mariana Prestes, uma pessoa que a gente conhece também, que também vai me substituir eventualmente aqui, ela tem até uma estampa que ela fez em porcelanato líquido, que é um cara do Rio de Janeiro que tem a técnica da coisa. Ela criou a imagem e ele, enfim, aplicou nesse porcelanato líquido. É um negócio muito louco. Sim. Não tem rejunte nenhum, uma coisa que faz no local lá e fica maravilhoso, perfeito. Eu fico olhando, parece um milagre. Sim. Mas enfim. Estamos vendo agora a área social, é isso? Sabe tudo integradíssimo, como é que é? Integrado. Quarto, não tem porta? Não tem. Do lado da cortina preta já é a cama. Certo, isso eu queria saber. A proposta é tu teres a área de serviço, o closet e o banheiro do casal e o social separados. Eles são compartimentados, mas o resto todo é aberto. Cozinha, a sala de jantar, a sala de estar, o quarto que está à direita aqui. Então, esses panos de vidro, tu consegue abrir
quase que 100% do vão e tu tem ainda o oferecimento nesse loft, né? Nesse caso aí, tu tem o oferecimento da área externa. Ah, bacana. Então, de 80, 70 metros quadrados internos, ele vira um apartamento de 100, na verdade. Porque tem todos os 30 metros quadrados da área externa. Vamos de novo para o... Só um pouquinho, gente, para o anterior aqui, por favor. A foto anterior ainda. Tá entrando uma mensagem. Boa tarde. Boa tarde, Yara. Tá entrando a mensagem da Yara. E o que eu queria falar é que na laje nervurada tem a iluminação que eu queria que tu comentasse como é que ela é. Então, tem os eletrodutos, né, que são canos galvanizados, né, que tu leva até um ponto. E daquele ponto, tu distribui nos trilhos. Certo. Ali tu tá vendo 2 trilhos. E uma mensagem, João lindo, alegria em pessoa. A Graziela Braga. Eu sou o João. Tu é o João. Eu sou o João Lindo. João Johnny. João Lindo, então, por favor, começa de novo a explicação da iluminação. Então, do eletroduto tem o trilho eletrificado, né? Tem 2 ali que está aparecendo. E cada trilho tem 3 spots. E esse modelo de spot que a gente está vendo ali, ele é um modelo meio de cinema, né? Que ele abre aquelas... tem aquelas abas, 4 abas, assim. Ele é abas. Menorzinho, mas ele tem essa proposta, né? De ser, adoro aquelas abas. Então, ele é um modelo bem interessante para essa... A gente tinha na galeria, assim, né? Com abas, não? Na galeria não. Na galeria... tinha. Ou era no ateliê? Não, tinha na galeria. Na entrada da não era com toda ela, mas tinha. Não, e ele era ainda gaita. Ele tinha a base de gaita que tu poderia puxar, né? Parecia como é que se diz? O gabinete ou a sala do retratista. Isso. Que antigamente tinha os antigos retratistas. Podemos mudar, então, para a próxima imagem. Eu já vi várias coisas vazadas, tudo muito leve, 2 tons de azul no estofado. Agora, tem a ver com a parede, né? Tem a ver com a parede. Azuis. Agora a gente está vendo o Narciso lá do Ciron, né? O quadro, na parede azul escuro, com as cadeiras. Que interessante essas cadeiras, João. Essas poltronas. As poltronas ou as cadeiras? Não, as poltronas são de poltronas, são do poltronas. Guilherme Ventes, né? Não tem bracinho. A gente pode chamar de poltrona sem bracinho? Pode. Pode, Bial? então tá. Pode. Aí, então, 2 poltronas. Adorei o pode, Bial. A gente tem um tapete de fibra, é isso? Esse tapete, ou é algodão? Não, esse tapete é feito de PET. Aquele de garrafas PET, isso. Sim, lembrei. Mas é um processo que até eu preciso estudar novamente o que é esse tapete, porque assim, ó, não é aquele PET, as pessoas vão pensar, né? Nossa, mas é um tapete então duro, ele é de plástico. Não, ele tem um processo em que a textura dele fica como se ele fosse de lã. É uma coisa impressionante. Eu toquei nele, eu quase não acreditava. Sim. Tão macio que ele é, né? Gostoso. Assim. Macio, e feito de PET, mas eu acho que... Feito de PET, sustentável. Eu tenho que pesquisar qual é o nome dessa tecnologia que eles estão fazendo. Muito interessante. A gente está vendo ali o outro ângulo, né? O sofá bicolor, bem francesa, assim, né? Sim, essa proposta, assim, uma coisa... E a luminária também, tu viu a luminária como ela tem uma base que é... Parece um pilar não é Ptolomeu, redondo. Não é Ptolomeu, ela tem o pilar redondo que é a base e cimento. Sai o cano de ferro para fazer ela toda, né, com essa... Certo. Se a gente tiver outras imagens, vamos passá-las, porque a gente tem só uns 3 minutos até o final. Quero mostrar todas as imagens. Que linda essa área externa ficou, né? A área externa é bom, né? E esse fechamento com transparente, eu também. Transparente, né? Que lindo que fica. Sim. Porque não tem ruptura entre paisagismo, fora ou dentro, que dentro é fora. Sim, a possibilidade de tu abrir o vão te dá isso, né? Te dá, parece que tu tá dentro da casa, mas tu tá fora ao mesmo tempo. E aquela lareira, eu ia dizer, Leone, essa lareira é tudo de bom. Olha que inovação, ela não é a gás, ela não é a álcool, ela é a lenha mesmo. E ela é para uma área externa, óbvio, porque tu precisa dessa exaustão. Lenha, aquilo ali é lenha. Sério? É. E cadê um monte de lenha acumulado no depósito? Não tem. Opa! Não tem. Não temos. Mas também é uma novidade, né? Essa lareira é uma novidade. Interessantíssima. Muito, Não sei se a gente tem mais imagens para mostrar antes do... Essa é a última imagem. A Nina disse que não temos mais tempo. Quem manda em mim é a Nina. Muito bem. Muito bem. Muito bacana esse seu projeto, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu já tinha visto ele ao vivo. Tem uma cozinha que não apareceu aqui, não sei porquê.
tão legal, não dá para dar um oi em tchau, cozinha, enquanto a gente se despede aqui. Ela é linda. É linda, Nina. E a gente, então, amanhã você estará aqui para gáudio de todos os telespectadores, né? Apresentando o Arquitetura e Design, não é? Então, sim. E eu estarei no Rio, mas vou mandar vídeos, e já tem um vídeo que eu fiz lá na Mostra Elite, que a gente vai mostrar amanhã, porque eu não vou deixar o guri sozinho, né, gente? Não, por favor. Não é? Estaremos então, juntos. Juntos. A gente vai ao intervalo comercial e a gente vai continuar com a dupla Thales e Luiz. Já voltamos. A gente vai falar neste bloco com o Thales e com o Luiz Fernando a respeito de patrimônio histórico. Obviamente, tratando de arquitetos, nós vamos falar da revitalização, né, de museus, de obras públicas e também de uma publicação a respeito de uma delas que os meninos trouxeram aqui, um piloto que a gente chama de boneco, no caso de livro, né? Para compartilhar com vocês, é o Museu Cidade do Rio Grande e a gente tem imagens também. Boa tarde de novo, meninos, obrigada por terem voltado. Eu fiquei super interessada quando eles vieram aqui outro dia e falaram desses projetos para a gente. Nós queremos muito mostrar o Rio Grande aqui pela RDC TV. A gente vai começar perguntando para vocês como é que foi essa questão de chegar até vocês, 2 projetos de patrimônio e tudo. Eu sei que tem alguém ligado ao patrimônio, então eu quero que vocês contem primeiro essa historinha rapidamente. Bom, acho que então começar por mim que o Luiz vai explicar tudo. Não tudo, mas eu tenho uma trajetória já de mais tempo no patrimônio, trabalhei sempre no patrimônio histórico nacional, 35 anos no patrimônio, e quando eu me aposentei, nós resolvemos montar o escritório. O Thales também já tinha uma certa experiência em patrimônio, né? E nós resolvemos juntar e trabalhar nesta área, juntando, né, que é o objetivo do escritório, juntar a memória, né, a preservação da memória com o design de interiores. Certo. É uma coisa meio inédita, meio inusitado, mas que a gente acha que dá certo. Vamos ver, então, se deu certo. Enquanto pode ir falando, a gente vai vendo então, enquanto vai falando. A partir desse meu conhecimento do patrimônio, o primeiro projeto que nós recebemos foi este, de requalificação do Museu da Cidade do Rio Grande, que é um museu único, composto de 2 coleções que estão em 2 prédios diferentes. A coleção de arte sacra, que está na Capela de São Francisco, que é o prédio tombado. Em que ano foi essa obra? Esse projeto, ele é de 2014. Ele tem, no início dele, ele foi há 10 anos atrás, desde o início, né? Eu pergunto porque eu sei que a maturação desse tipo de projeto muito demorada. Até a execução. Então, há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente iniciou a parte de projeto de documentação, né? De catalogação, e aí de execução mesmo de projeto foram 4 anos. 4 anos. Né? 4 anos. E de trabalho mais intensivo de mão na massa, né? De produção in loco daquilo tudo que a gente estava propondo dentro das peças, né? A gente está vendo páginas, né? Sim. Estamos viajando no museu pelas páginas do livro. Isso. Esse aí é o interior, então, da Capela de São Francisco, onde está a coleção de arte sacra. Que lindo, ali à esquerda nós vemos como é que estava, né? Ele era um museu muito poluído visualmente. Né? Toda a identificação das peças era muito visível e interferia muito no ambiente museológico. O que nós fizemos? Nesse caso aí, nós fizemos uma repaginação da coleção, né? Colocamos cor, que não tinha cor no museu, né? No Vocês fizeram um fundo, assim, nas peças? Colocamos um fundo nas peças, um fundo azul. Azul Klein, assim. Isso. E a identificação ficou toda mais discreta, né? Sim. Aí nós temos uma outra parte E desculpa te interromper, mas esses elementos que a gente está vendo, se chama capelas, a capela, talvez algumas peanhas que vão, provavelmente deve ter aí, e tudo, isso já era do acervo original. Vocês tiveram que restaurar essas peças, como é que foi o processo? Porque né, tem arquitetura, tem o processo interior, da expografia, museografia, mas tem também a parte da restauração num projeto como esse, né?
Neste caso dessa capela, a gente não restaurou. A gente fez a requalificação dos expositores, né? A gente vai ver depois ali como eles eram e como eles ficaram, né? Porque como a coleção, eu disse, estão em 2 prédios, no outro prédio a intervenção foi muito maior, lá nós tivemos que fazer restauração mesmo. Sim. Até porque o estado que esses oratórios que tu te referisse, eles já haviam sido bem cuidados, eles já estavam em um estado de conservação muito bom. Ótimo. Então, porque a própria curadoria, né, do museu, ele já vinha com já um cuidava, controle. que bom, parabéns. Então, isso já era um condicionamento, né, um controle deles, um cuidado bastante expressivo e bastante significativo. E então, a gente está vendo umas vitrinas, né, no meio do vão ali. E aí aqui dá para ver bem o que nós fizemos. Tá? Ali à esquerda, naquela foto menor, a de baixo, os expositores eram assim, eram expositores metálicos, de pretos, vidro e ferro. Completamente vazados, onde havia uma interferência visual enorme. Sim, tu viu o que estava atrás, o que estava na frente. Isso. E ainda colocados, as peças maiores colocadas no meio do espaço, o que interferia muito visualmente, a gente não conseguia ver o espaço inteiro. Porque isso é uma preocupação nossa também. Como nós estamos trabalhando com um prédio histórico, nós temos que valorizar o prédio histórico também. Além do acervo museológico, o prédio em si também já era importante por si. Então o que nós fizemos foi limpar. Não sei se dava para voltar aquela outra foto. Podemos voltar a outra imagem anterior, por favor? Que a gente vê melhor. Vamos voltar a uma imagem. Isso. Aí, aqui então à direita nós temos então o trabalho já feito. Nós colocamos os expositores maiores nas paredes, né? Junto às paredes. E liberamos todo o interior. Liberaram o fluxo também, né? O fluxo também. E se propôs a utilização das cores, né, Eleone? Junto com os materiais. Então, onde se trabalhou com as madeiras, o fundo que se adotou foi o fundo verde para o contraste, os metais se trabalhou com o azul, né, o branco, o vermelho, o branco, então para e as cores e os tons que vocês usaram tem a ver com a época do museu, com alguma questão religiosa? Tem a ver com o barroco. Sim, pois Como se trata de um prédio barroco, né? Nós usamos cores do barroco, né? Cores bem intensas, que ao contrário de que muita gente pensa, principalmente aqui no sul, o barroco era muito colorido. Né? As igrejas mineiras estão aí para demonstrar. E a própria igreja de São Pedro, que é a catedral mais antiga do estado, foi descoberto, fazendo prospecção, as cores originais dela. Ela hoje está muito branca e dourada, mas ela era colorida. Essa igreja que a gente está falando é da cidade. Rio Grande, a Catedral de Rio Grande. Ela fica anexa, né? Ela é contígua à capela. Capela aqui. Ela é lindeira, né? A essa capela. Eu fui a Rio Grande há muito tempo, não lembro mais. E aquela imagem que a gente está vendo à esquerda embaixo, me contem do que se trata, assim. É o coro? É o coro da igreja? É o coro e a porta principal da capela, que incidia muita luz no interior da capela. Olha e aí nós só. colocamos uma cortina de veludo, né? Sim. Eliminando essa cor. Deixa eu só falar uma coisa. A Yara, que me deu oi, falou que acompanhou todo esse trabalho, foi um trabalho feito com muito amor, trabalho árduo, mandando parabéns para vocês, porque ela tinha dado só um alô antes, né? Agora ela mandou outra mensagem dizendo que acompanhou o trabalho de vocês. Foi um trabalho bonito. Bem legal. Obrigado. Rio Grande está nos assistindo, oba. É isso aí. E a necessidade também é uma cortina bastante densa de veludo, Eleone, e havia uma necessidade muito grande da gente controlar essa intensidade de luz, né? Porque essas peças, elas precisam ter um controle mais rigoroso. Claro. Então a gente começou a utilizar desse artifício, né? Das cortinas, dessas cortinas de blackout. Sim. E dessas cortinas mais densas. Como essa é uma capela, né? Apesar de ser um museu e ela perde um pouco sua significância, né? Sim. Então a gente optou por usar como cenário essa cortina de veludo para ainda trazer um pouco, remeter um pouco esta memória do espaço, mas tirou partido da cortina para fazer esse anteparo da iluminação, né? Eu queria mostrar um detalhe aqui muito importante, que é esta foto da direita, de baixo. Ali nós temos uma mesa touch.
Olha. Que foi colocada de propósito, para dar acessibilidade a esse acervo. Porque essa capela tem 2 andares, tem no andar de cima, que é o que nós vimos anteriormente, mas a gente não pode colocar elevador, não pode colocar nada para subir, porque a estrutura é de madeira. Sim. E o patrimônio histórico não permite que Entendi. interfira dessa maneira. Então, o que nós fizemos foi colocar a mesa touch e o acervo de cima, que é esse acervo que nós estamos vendo aqui, esse acervo pode ser acessado lá na mesa touch, lá embaixo. Que legal! Que Então, bacana. Isso uma são maneira de dar roupas, acessibilidade. dos sacerdotes, Isso, que não são mais usadas, já são roupas já são do acervo do museu. E que ali na esquerda, como elas estavam expostas antes, e agora como estão expostas. E o vermelho, né, dá uma certa chama imponência. Imponência, né? Lembra Dá um bispos, destaque, né? Lembra, enfim, a igreja se vale desses, nos seus rituais mais importantes, esses tons, né? E são tons, tirando o azul, que não é muito utilizado na igreja, no comum da igreja, mas o verde e o vermelho são cores são cores dos rituais da igreja. Sim, os dourados, né? Como vocês usaram lá embaixo. Eles usam muito isso. Na estrutura da vitrine, né? Sim. A gente pode seguir à frente com as imagens. Não sei o que nós temos depois dessa foto. Eu achei muito interessante essa questão do touch lá embaixo, porque a questão da acessibilidade, né? Tem se falado tanto. É fundamental. É fundamental, né? E o patrimônio histórico tem esse entrave, né? De dar acessibilidade. A gente não consegue dar acessibilidade completa, às vezes, né? Então a gente tem que usar de artifícios. Usar de artifícios para dar essa acessibilidade. E ali foi uma necessidade grande, porque realmente a cidade ela recebe no verão, é uma rota de navios. Que para interessante. Punta, para o Uruguai. Então, como ali eles aportam, né? Então, e sempre são pessoas de mais idade. Então, a gente viu a necessidade de dar essa acessibilidade, né? Para que fosse visitado. Essas fotos, elas já são da coleção histórica. Então, já é do segundo prédio. Certo. Então, ali onde a gente tem a parte... Então, ele é dividido esse espaço em espaços da industrialização, setores. Falta o termo. São épocas, né? É a comercialização, tem um século de arqueologia, tem a parte arqueológica. Isso. Então a gente tem ao redor de todo esse espaço, a gente está falando aí de 780 metros quadrados de área. Então, só esse segundo. Só esse segundo. E o primeiro? Primeiro em torno de 400 metros. Um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Então a gente tem uma linha do tempo que conta a história até a atualidade do surgimento da cidade de Rio Grande, e ela é para ser lida em três, no sentido horizontal e no sentido vertical. Então ela vem lá da Europa até o Rio Grande do Sul. Que é esta foto à esquerda. E elas são 40 metros. 40 metros do tempo. É muito interessante. E aí eu ia te perguntar o seguinte, como tinha lá embaixo a questão das imagens, né, para quem não podia subir, tem algum áudio para quem não enxerga? Sim. Também. Aqui neste museu, nessa parte do museu, à direita a gente consegue enxergar o fundo ali, perdido no meio daquela imagem, tem uns capacetes, a gente chama, que são caixas de som penduradas no teto, que tem audiodescrição. Viu, Josi França? Audiodescrição. É bem interessante. Os portadores de necessidade especial, né? Eles param ali embaixo e existe toda a audiodescrição do espaço, então vai contando tudo que ao redor está sendo visto. Que bacana. Né? Pausadamente, foi gravado na universidade, se eu não estou enganado. E perfeitamente ele vai descrevendo. E lá na capela também existem miniaturas, réplicas da capela e de alguns outros elementos para que eles possam sentir o espaço. A gente está vendo agora o prédio. Já passou para outro prédio. Eu queria, se desse para voltar, eu queria falar uma... Sabe que a gente tem 3 minutos só, mas tudo bem, vamos voltar. Rapidinho, Ele está pedindo volta. Só uma questão conceitual do Museu de Rio Grande, que teria que voltar lá. 2 minutos. Bom, então, deu. Então, esse aqui é o Museu de Venâncio Aires, que é outro projeto que nós estamos desenvolvendo agora, neste momento, né? É um prédio na década de 20, do século 20.
e que recebeu lá no fundo um anexo na década de 50 e esse outro prédio menor aqui, branco, nos anos 2000. Né? Então, são 2 anexos que foram colocados. E a proposta é fazer isso aí. Tudo. Nós vamos restaurar, nesse caso, o prédio histórico, que é tombado em nível estadual. Que legal. Né, o prédio amarelo. E vamos colocar umas máscaras, né, que aí dá para ver na perspectiva. Sim. Ai, que lindo que vai ficar. E vai ficar vamos em primeira mão no seu programa. Ser primeira mão. Maravilhoso. Então a ideia é... Venâncio Aires. A ideia é esconder... Parabéns, Venâncio Aires, Rio Grande. Isso. Que bom que vocês existem e fazem esse trabalho. Muito obrigada por compartilharem com a gente também. Nós que agradecemos. E a gente, olha só, a Yara tá lá falando com a gente, muito legal. E a gente tem aqui o livro, né, do Museu Cidade do Rio Grande, que a gente viu as páginas ali, vou mostrar aqui para a câmera 1. Esse livro já está em processo de ser lançado, precisa ainda de patrocínio, qual é a situação? Nós estamos tentando patrocínio para lançar esse livro, então, esse é um boneco, né? Sim, estão tentando patrocínio. Então, colocar... Cultura do Rio Grande do Sul. A acessibilidade, digamos assim, dar acesso a todo o povo gaúcho do trabalho que a gente faz. Ai, maravilhoso. Meninos, muito obrigada. Alguma frase assim, só para encerrar? Ou não? Tá tudo certo? Olha, não tá tudo certo. Né? Nós precisamos trabalhar muito pelos museus do Rio Grande do Sul, né? E com ainda certeza. tem muito trabalho para ser feito. Nosso patrimônio. Contem com a gente para divulgar. Okay, muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns de novo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. A gente vai ao intervalo e voltamos com Mostra Elite Design. Que delícia. Até já. Bom, o Luiz Fernando Roden ficou muito chateado, porque no segundo prédio, lá de Rio Grande, ele queria ter dito que o conceito daquele prédio foi a questão da água, né? Rio Grande é banhada por água, então tinha um azul, uma iluminação de LED azul no piso que faz referência a isso. Muito bem, isso posto, vamos passar agora para a Mostra Elite Design, que também está à beira da água, neste caso do Guaíba. Não é? Boa tarde. Agora nós estamos com a equipe completa. Nós estamos com o César Mariô e a Cíntia Sauner, estou falando certinho, né? Que fizeram o loft urbano na Mostra Elite Design, que é um ambiente bem grande, né, gente? Sim, bem grande. Quantos metros quadrados? Aproximadamente 70. Parece até mais. Ele tinha um pouco mais, mas a gente, em questão de configuração de planta, optou por fazer uma pequena redução de espaço para ficar ele um pouco mais, fluir um pouco mais, as pessoas poderem participar dele pela parte toda do ambiente. Que até a forma, né, muda do layout, assim, muda, né, conforme muda. o tamanho. E vocês se uniram, então a Cíntia já contou tudo, tu não estavas aqui, que vocês se uniram agora para fazer esse espaço na mostra, estou só rememorando, né, para quem não viu a abertura do programa, e fizeram esse espaço de 70 metros quadrados, chamado Loft Urbano. Como o nome diz, ele tem uma inspiração da arquitetura urbana, de Loft de Nova York. O que passou pela cabeça de vocês ao criarem esse espaço? Sim. Que a gente daqui a pouco vai percorrê-lo através de fotos. Então, bom, que a gente não sabe quem fala, né? Os dois têm várias ideias. Não combinaram antes, as crianças. A professora deixa os dois falarem ao mesmo tempo, pode falar. Bom, mas enfim, a gente teve uma inspiração no estilo de loft tradicional nova-iorquino, né? Então, a gente gostaria muito de trabalhar, a gente tinha já essa ambição de trabalhar com esse estilo de loft e optamos, então, trabalhar nessa linguagem, né? Uma linguagem com um conceito, assim, mais industrial, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma preocupação muito grande de trazer aquele sentimento de ambiente confortável para a mostra. Então a gente trabalhou bastante para manter a linguagem do loft, mas ao mesmo tempo trazer o conforto para dentro dele. E eu acho que foi um item assim que a gente conseguiu atingir bem. Seria mais ou menos casar o estilo com a necessidade de usufruir com conforto, né? Às vezes, assim, a gente nota assim que os clientes às vezes têm um pouco de receio de trabalhar com a linguagem industrial. Justamente por causa desse efeito assim de não ser tão acolhedor o espaço. Então, mas tem maneiras, né? Então a gente conseguiu trabalhar bem essa linguagem e trazer esse acabamento para o nosso espaço. César, ela falou direitinho, algo declarado. Não, interessante também que a gente, no nosso espaço, a gente organizou um espaço meio que real,
de um espaço de convivência, entendeu? A gente se preocupou com isso também. Então, uma coisa que eu gostei muito do nosso layout da mostra, nosso ambiente, foi essa organização como a gente dispôs dos espaços. Então, a gente tem um living que tem uma visão para o rio. Certo. Então, todos os nossos espaços se contemplam para o Rio Guaíba. Ai, muito bom. Vamos ver isso aí logo? Vocês pensaram naquela... na coisa, no óbvio, mas que às vezes as pessoas não fazem isso, né? Sim. A gente cansa de ver grandes apartamentos onde tudo está virado de costas para uma vista maravilhosa. Exato. As pessoas veem TV de costas, tudo de costas, né? Olha só, agora a gente está vendo a imagem e tem uma compartimentação com uma solução diferente, né, que vocês usaram ali. Sim, a gente optou por ter uma linguagem, assim, seguindo à risca o estilo de loft tradicional. Então, a gente não tem paredes, nós temos apenas divisórias leves, que nós estamos trabalhando, então, para dividir esse espaço com cordas e com outros materiais, que é para justamente zonear essa zona, esse projeto. E deixar o ambiente integral, todo ele numa integração única aí de espaços, né? Aquele banco ali, aquela luminária seria o Ronald Sasson? Exato. Exatamente como a minha Madonna aqui, minha poltrona. O banco e a luminária do lado da cama, que está sobre os baús, é do Ronald Sasson. Não é da Voller. Não, mas enfim, é do Ronald Sasson. E a mesa lateral do sofá e o sofá também é do Ronald. Tudo Ronald, que beleza. Ele já esteve aqui conosco. E vocês usaram o recurso do preto, do azul. Me contem sobre a paleta cromática. Sim, como... O banco dá uma cor também, né? Não sei se na foto ele está mais evidente. Ele é madeirado, esse banco. Eu escolhi de propósito, tinha preto também, mas eu quis o amadeirado para quebrar essa paleta de cores em tons de cinza, preto, que compõe o nosso espaço. Muito bonito. Olha só, a César Prestes, que está na Arte Rio, está assistindo o programa lá do Rio de Janeiro. Direto da Arte Rio, obrigada pela audiência. E trabalha direitinho aí pra mim, que depois a gente tem que mostrar aqui. Que ótimo. A pessoa explora o Estúdio Prestes aqui. Muito bom. Bom, voltando ao nosso projeto, a questão das cores, né? Essa imagem mostra muito bem a questão do vazado para setorizar e também a questão da cor, né? Exato. Dando um toque bacana de cor. O azul foi usado justamente para dar uma quebrada nos tons de cinza e preto que estão predominando bastante no nosso espaço. Então, a gente não queria que predominasse unicamente o preto e o cinza, a gente queria quebrar isso. E justamente fazendo uma conexão até com o rio, né? Fazer uma linguagem do azul, o rio ali no pano de fundo. Não que ele necessariamente seja azul, mas faz a conexão, né? A gente quer que ele seja azul, então ele vai ser azul. Interessante como essa amostra está bastante colorida, né, gente? Bastante. Sim. O espaço de vocês tem uma cor pontual, né? E tal, tem uma medida de cor, digamos assim. Alguns são a profusão de cores e era isso, né? Ambientes residenciais ou não. Eu acho interessante a questão da ousadia do profissional se jogar e fazer uma coisa diferente, né? Essa divisória que vocês fizeram, vocês desenharam ela? Essas divisórias são da Santa Luzia. Isso aí são... batentes de porta, né? Não, são guarnições, na verdade. O que a gente fez? A gente fez o projeto dela, né? A gente idealizou essa divisória e executamos com guarnições de portas. Guarnição de porta, Exato. Trocando em miúdos, é a estrutura dela. Isso, é a moldura da porta. A moldura da porta. É a vista moldura da porta. Isso, A gente colou um sobre o outro para dar o mesmo efeito de um amadeirado. Um amadeirado, Que coisa, feito com marcenaria, por exemplo. E a gente pode trabalhar com ele em diversos formatos. Exato. Né? Tanto é que a gente usou, inclusive, na cabeceira da cama, a gente também usou a mesma guarnição para fazer um painel sobre a cabeceira, né? Então a gente linkou esses dois ambientes com a cor e com o material. Tá certo. A gente deve ter mais imagens, vamos mostrar mais alguma. Aí eu acho que o banheiro, né? Que tem no fundo é o banheiro. No fundo é o banheiro. Agora a gente está vendo numa vista mais baixa, né? Exato. E tu pode explicar pra gente? Aí seria a área da cozinha, né? Que a gente tentou trazer também uma inspiração mais gourmet e também integrar a cozinha com
com o estar e integrar a cozinha com a vista que tem ali da janela do estar. Certo. Então, a janela fica à direita. À direita da nossa imagem. Fica de frente para a bancada gourmet. Tá, aquela luz que a gente está vendo é uma luz natural. Onde o cozinheiro está trabalhando, ele está em contato com as pessoas no living, está avistando o rio. Dando um tchauzinho, o pessoal está passando a ponte. Exato. Aquela parte de cima lá não é o mezanino, mas é um rebaixamento assim que vocês fizeram. Sim, a gente recebeu o espaço com o pé direito, com as tesouras já aparentes, né? Que provavelmente vai aparecer em outra foto. E nós optamos por manter essas tesouras. Né, exato. Bacana. E aquela bancada que a gente está vendo é de pedra? É pedra. Sabe que pedra é? Mármore escovado, né? Que está fazendo justamente a moldura daquela bancada onde a gente queria dar mais destaque. Certo. A bancada abaixo a gente usou também, no caso, o Decton, em função do calor e tal, para mostrar também o uso do material. Isso, a gente está vendo agora a lareira, né? Isso. E a lareira é de? A lareira é a álcool ecológica, modelo ecológico. E usamos o mesmo material que a gente usou na bancada, para linkar os elementos e não dar muita informação nos materiais. Sim, sim. Aí é um visual do living para o quarto que fica do outro lado, né? Então, aquelas cordas lá, que a gente deu uma inspiração meio naval, ela divide os dois ambientes. E os dois ambientes, por nossa sorte, têm contato com o rio, visual para o rio. Que ótimo, né? Eu não me lembro se foi esse ano passado, que tinha um ambiente que tinha uma vista para o rio que fecharam. Quem é que fechou? Não lembro. Claro que não vou dizer aqui agora, nem que se eu lembrar não vou falar. Mas é tão legal tirar partido, né, da vista, que é uma coisa tão preciosa, né? A natureza é muito preciosa. A gente está vendo agora o outro ângulo, que dá para ver melhor a questão da integração. E aquele bloco lá, onde tem aquela fotografia, o que ele é? Ele já pertence ao outro ambiente ou ainda é de vocês? É nosso ambiente ainda. O que ele é lá dentro daquele bloco que a gente está vendo? O bloco foi fechado. Ali atrás havia uma churrasqueira existente no espaço, que a gente fechou com acartonado para formalizar o nosso layout planta baixa. Ah, tá. Vocês não queriam a churrasqueira. O nosso espaço ele era maior, então a gente trouxe ele lá de 80 metros para uns 74 metros quadrados. Entendi. Certo. E a gente está vendo um piso de... Um porcelanato. Porcelanato. Certo. 60 por 1,20, que também tem um estilo assim mais estilo mais concreto, assim, uma aparência mais de concreto. Sim. Né, que também é um revestimento lançamento que a gente está usando no nosso espaço, que compôs muito bem com a proposta que a gente tinha, né, para o ambiente. Certo, e esse tamanho, 60 por 1,20, é bom, né, de acomodar. Exato, então acho que até ele é responsável um pouco até por ter deixado uma impressão do loft ser um pouco maior ainda do que ele já é. Olha, né, porque ele alonga, o que faz a paginação do piso, né? A piso a gente entra e vai, assim, não olha. Mas a percepção... A percepção é incrível. O César está pedindo para voltar à foto anterior, quer falar alguma coisa a respeito da foto anterior. É incrível, olha só. Uma coisa interessante, essa mesa aí é do Pedro Mendes. A mesa e as cadeiras. Ela é uma mesa... que está lá no fundo. Exato. É uma mesa meio de demolição, com os pés em ferro. Então, a gente... ela está ali entre o living e a cozinha, né? Sim. E a gente botou aquelas divisórias que dá para ver em outro ângulo, onde fica o closet. Então, tudo tem uma conexão visual, mas tem umas divisórias que organizam esses espaços. São divisórias leves. E vocês diriam que esse projeto poderia estar um projeto de um cliente usual. De qualquer imóvel de cliente, né? Até porque a gente tem observado que os clientes, assim, existem perfis específicos para esse tipo de projeto aí, né? Como enfim, pessoas jovens, recém-casados, sem filhos, que optam muito por esse estilo. Sim. E até porque os imóveis, né, hoje em dia estão vindo como todos integrados. Planta livre, às vezes, né? A planta livre não é desse tamanho todo, o apartamento é menor do que esse loft que vocês mostraram, mas olha, a gente está vendo lá o Guaíba ao fundo. Mas as soluções que vocês deram poderiam ser compactadas, digamos assim, né? Exatamente. Num espaço menor, porque a gente tem ali um percurso livre de fluxo que, obviamente, numa amostra é preciso ter, porque a pessoa não vai ficar se batendo nas mesinhas de centro, etc., né?
de todo modo, é bastante aplicável, né, as soluções que vocês deram. Uma coisa interessante para uma amostra, assim, que é legal, um feedback, é que as pessoas que têm visitado, que eu tenho falado, encontrado, que as pessoas veem o nosso espaço como uma área de viver mesmo, entendeu? Sim. Tipo assim, eu colocaria aquele loft de vocês na minha casa como ele está. Pois entendeu? isso que eu comentei, que ele está bem dentro da, enfim, do conceito de viver atualmente. Bastante. Mas eu super agradeço vocês, chegamos ao final da nossa conversa. Oportunidade. Muito obrigada. E a gente vai se despedir. Eu volto na segunda-feira, sábado eu volto no Reprise, amanhã em vídeo, vocês vão me ver de vez em quando. Mas quinta e sexta-feira, Johnny Thompson, o arquiteto, vai estar com vocês sentadinho aqui na Madonna, do Ronald Sasson. Tratem ele bem, tá? E amanhã ele volta com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E agora fique com o Lefolk TV. Beijo, até! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.